Jadson Meirelles Oficial. O canal para quem quer conhecimento de qualidade. Olá, obrigado por assistir este vídeo. Quero compartilhar com vocês uma história muito intrigante e importante dentro da biologia, que foi o confronto desencadeado no século XVII entre os que acreditavam na biogênese, ou seja, os que acreditavam que a vida só surge de uma vida pré-existente, é necessário que um indivíduo existente dê origem a outra vida, e os que acreditavam na biogênese, aqueles que acreditavam em uma força vital. Um indivíduo surge de uma força vital, de um evento que dá origem a esta vida. Como vocês sabem, o contexto histórico do século XVII foi um confronto entre a igreja e os conhecedores científicos, os que portavam conhecimento científico, os que eram crentes apenas no conhecimento científico. A igreja possuía o monopólio da influência, ou seja, a igreja ditava o que a maioria das pessoas poderia ou não acreditar, e a abiogênese era uma teoria supostamente sustentada pela igreja. A igreja acreditava nessa força vital, já que foi formulada a partir de princípios religiosos. O primeiro estudioso a formular uma teoria que pode ter sido o início do confronto entre essas duas teorias foi o Francesco Redi, que viveu entre 1626 a 1697. Ele era um estudioso, era médico, estudava cadáveres e constatou a presença de larvas de moscas nesses cadáveres. Ele passou a estudar como essas lavas surgiam, e ele constatou, por meio desse experimento, ele colocou 2 pedaços de carnes em um recipiente vedado e outro recipiente sem a vedação. Esse aqui, ele não possui lavas. Eu me contrariei aqui, eu coloquei com lavas, mas na verdade é sem lavas. E este aqui, que possui o orifício, certo, aberto, ele possui larvas, porque ele constatou que as moscas eram as responsáveis por estas larvas que surgiam no alimento presente no recipiente. Agora eu vou explicar a teoria desses dois aqui, do Needham e do Spallanzani. Eles vão explicar o surgimento de micro-organismos. O Redi explicou o surgimento, na verdade, de seres macroscópicos, porque as larvas são seres macroscópicos. Mas e os micro-organismos como ficam? Como surge um micro-organismo em um alimento? O John Needham, que tinha a sua tendência à abiogênese, ele era um estudioso, mas mesmo assim ele acreditava na força vital, ele fez o seguinte: ele ferveu o caldo nutritivo e após fechou com uma rolha, aquela rolha que você encontra em garrafas de champanhe. Mas quando ele retirava a rolha, surgia micro-organismos. Os micro-organismos estavam lá, apareciam, não é? Quando esse caldo nutritivo ficava exposto ao ar. Ou seja, ele acreditou a partir daí que a força nutritiva, que o princípio ativo não era dizimado, não era eliminado. Já o Spallanzani, o Lázaro Spallanzani, ele fez o seguinte: ferveu um caldo nutritivo e fechou de forma hermética, ou seja, ele vedou totalmente a entrada de ar. Mas o que aconteceu? O Needham, ele sustentou a teoria, ele contra-atacou a teoria de Spallanzani, reforçando que a força vital estava impossibilitada de adentrar o recipiente, ou seja, você não pode impossibilitar a entrada da força vital e simplesmente achar que não existe uma força vital. Então a teoria de Spallanzani não foi muito aceita e Needham saiu ganhando aí nessa disputa. O Pasteur foi o responsável pela derrubada definitiva da abiogênese. A Academia Francesa de Ciências ofereceu uma quantia de dinheiro para quem formulasse uma teoria que sustentasse a biogênese e derrubasse definitivamente essa teoria absurda que foi a abiogênese. Ele fez o seguinte: ele curvou o gargalo de um recipiente, de um frasco de vidro, ferveu um caldo nutritivo, certo? Como vocês estão vendo aqui, ele ferveu o caldo nutritivo
E as bactérias presentes no ar, os micro-organismos presentes no ar, quando adentravam o vaso, tentavam adentrar o vaso, ficavam retidas nesse percurso aqui e não conseguiam adentrar o vaso, certo? Então, essa teoria foi sustentada porque a teoria da força vital, ela poderia entrar. A força vital poderia entrar, ou seja, essa teoria não poderia ser descartada porque existia contato com o ambiente. O caldo nutritivo continha contato com o ambiente, ou seja, não impedindo que a força vital, a suposta força vital entrasse. Assim como fez o Spallanzani, que fechou hermeticamente e impediu a força vital de entrar, a suposta força vital de entrar. E o que aconteceu foi o seguinte, ele conseguiu de forma efetiva derrubar a abiogênese, certo? O Nicholas Appert, amigo do Pasteur, utilizou, certo, a sua teoria para dar início a uma série de fabricação de produtos enlatados, certo? O Nicholas Appert era um industriário do século XVIII que conseguiu produzir os primeiros alimentos enlatados, porque os enlatados eles têm um objetivo de conservar o alimento, certo? Vedar o alimento que está dentro da lata do ambiente externo, do contato com os micro-organismos que estão no ar. A pasteurização, certo? O termo pasteurização não possui, enfim, eu coloquei apenas para caracterizar, para dar uma ênfase aqui ao, nome, ao prefixo, né? Pasteur, que levou o nome de Pasteur. E a pasteurização é o seguinte, o leite, para ser comercializado, ele tem que ser pasteurizado, certo? Ele tem que ser fervido a 62 graus Celsius por 30 minutos para que outros micro-organismos, mas em especial a Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose no ser humano, seja efetivamente eliminada. Então, gente, esse foi aí a minha explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Vida longa e próspera.